galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que a família esteja bem, continuem se cuidando e energia positiva aí para que logo logo possamos estar de volta do jeitinho que a gente gosta e do jeitinho que a gente precisa, do jeitinho que a gente quer. Tá? Continuem se cuidando, vamos tomar aí as medidas necessárias para que já já nós possamos estar aqui de volta. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Parabéns por estar aqui comigo, parabéns por estar aqui conversando comigo e estar atento aqui a mais essa aula. Saiba que isso é muito importante para você, é muito importante para o seu conhecimento. Então, continue assim, continue aqui coladinho comigo que a gente só tem a ganhar, só tem a aprender. Preparados para mais essa aula? Vamos lá! Na aula de geografia de hoje, a gente vai falar sobre a divisão territorial. Divisão territorial. Lembra o quê? Divisão de território, corte, marca, divisa, limite. Isso mesmo, divisão territorial. Antes disso, espero que você já tenha preparado aí o seu cantinho de estudo, para que você possa entender aqui tudo que vai ser falado. Preparados? Vamos lá. Divisão territorial. O Brasil, ele é formado por uma área muito grande de terra. Olha só esse número. 8.515.767,49 quilômetros quadrados. Ou seja, o Brasil ele é muito grande. Ele é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Para você ter noção, nós poderíamos, por exemplo, pegar vários países da Europa e colocar dentro do Brasil que eles caberiam. Países da Europa. Existem países aí que a extensão territorial deles é menor do que, por exemplo, a do nosso estado, Ceará. Então, o Brasil ele é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, ou seja, ele é bastante grande. Ele está dividido em 26 estados e um Distrito Federal. O Distrito Federal fica localizado em Brasília, onde é aí considerado a capital do Brasil e onde tem o governo central do país, o governo federal. Cada estado do Brasil tem aí uma capital, que é a sua cidade mais importante e onde está ali o seu centro administrativo, onde, por exemplo, o governador vai administrar e governar aquele estado. A gente falou que o Brasil é formado por 26 estados e um Distrito Federal. Tudo isso para organizar territorialmente e administrativamente o país. Porque já pensou, um país bem grandão, onde só tem uma pessoa para tomar de conta de tudo? Não daria, né? Ia ficar uma bagunça. Se bem que dividido ainda continua bagunça. Mas a gente vai fingir que dividido não tem bagunça. Então, se fosse uma pessoa para administrar tudo, ia ficar uma bagunça. Então, teoricamente, dividindo direitinho, a bagunça não é feita. Mas 26 estados e um Distrito Federal. O nome oficial do Brasil se chama República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. E ele é composto, esses 26 estados, se chamam de Unidades Federativas. UF, Unidade Federativa. E cada unidade federativa, ou seja, cada estado, ele possui uma sigla de identificação. Como, por exemplo, Ceará, CE, Pernambuco, PE. Então, São Paulo, SP, Rio de Janeiro, RJ. Então, essas siglas são siglas de identificação, é como se fosse uma abreviatura do nome. Então, 26 estados formados por unidades federativas, que são as UFs, e também aí essa UF significa aí os estados e elas possuem umas siglas de identificação. O limite, ou seja, o limite aí de um estado e outro se chama de divisa. Ou seja, a divisa é um encontro entre um estado e outro. A gente sabe, por exemplo, que existe aí o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro. O limite entre esses dois estados, ou seja, o encontro entre esses dois estados se chama aí de divisa. Por quê? O estado de São Paulo tem uma organização com um governador, porque é uma unidade federativa, e o Rio de Janeiro tem outra organização com outro governador, porque é outra unidade federativa. Ou seja, é um limite territorial, é uma organização territorial. O governador do Rio de Janeiro ele não pode governar, por exemplo, limites que estão aí
terras de São Paulo. O governador de São Paulo não pode governar, por exemplo, aí, terras que estão no Rio de Janeiro. Então é uma organização territorial. O presidente da República, ele cuida, ele governa aí todo o país, enquanto os governadores vão administrar, governar, tomar de conta aí das coisas relacionadas a cada estado, tá? Para que assim possa haver uma organização. O governador vai cuidar do estado, que porventura, consequência, né, o presidente vai cuidar do país. Então é uma questão de ajuda entre governadores e presidência. Para ficar mais fácil conhecer aí toda essa extensão territorial do Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele agrupou o Brasil, segundo as suas características e culturas, em algumas regiões. Ou seja, para ficar mais fácil o estudo, para ficar mais fácil de se conhecer, de explorar e de organizar aí o nosso Brasil, por conta aí da sua extensão territorial, que a gente viu que é bastante grande, o IBGE, ele agrupou em regiões. Então aí a gente pode ver, por exemplo, algumas regiões do Brasil. Região Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste. O Brasil agrupado aí em 5 grandes regiões, cada uma com as suas características específicas, culturas específicas, para ficar aí melhor para a organização. Os estados, eles são formados por um grupo de municípios. E os prefeitos dos municípios são os responsáveis por tentar aí manter a organização de cada município. O Brasil, em sua extensão territorial, é formado por estados, unidades federativas. Os estados, em sua extensão territorial também, são formados pelos municípios, né? Os municípios aí governados pelos prefeitos, os estados governados pelos governadores de estado e o Brasil governado pelo presidente da República. Isso é a divisão territorial. Tudo isso para que haja uma organização melhor política, econômica, né? As questões financeiras possam ser resolvidas com maior facilidade, porque a gente viu aí que é um país enorme e para que haja uma organização é necessário uma divisão. Eu espero que você tenha entendido. Foi um conteúdo bem legal, um conteúdo bem simples. Continue assistindo nossas aulas. Não esqueça de resolver as suas atividades e de fazer as leituras que estão no seu livro, porque isso é muito importante. Não esquecendo de deixar o like nesse vídeo e aguardar as próximas aulas. Continue focado, está mais perto do que nunca estarmos aqui juntinhos novamente. Beijão e até as próximas aulas.